Alô, galera, aquele abraço. Na tela, o zagueiro Pedro Henrique, que pertence ao Inter e que está emprestado ao Sport Recife. A polêmica deste começo de mês de outubro. Por quê? Pelo Inter ainda, Pedro Henrique jogou 5 partidas, 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Em outros 2, ainda pelo Inter, tomou cartão amarelo. Então seriam, em tese, 7. Um jogador só pode trocar de time em meia competição, jogando no máximo 6 partidas. 9 clubes entraram no STJD pedindo que o Sport Recife perca os pontos dos jogos em que o Pedro Henrique esteve em campo por ele Sport. Mas o Sport tem uma carta na manga, pelo que eu estou com manga curta aqui, tem uma carta na manga para não perder esses pontos. Eu vou dizer na sequência que carta é esta aqui no Plantão do Paulinho. Aqui embaixo, pessoal, tem o link da KTO. Acesse o link da KTO, vai no site, tá aqui, ó, kto.com, te inscreve lá, faz teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para você receber 20% de bônus do teu primeiro valor depositado. Tem uma boa para ti. Nesta terça-feira à noite, Campeonato Brasileiro, começando a 26ª rodada, em Bragança Paulista, Bragantino e Atlético Goianiense. Apostei no empate na KTO lá. Empate em 1-1. Tá pagando R$ 7,00 por real apostado. Pô, mas Paulinho, o Braga venceu o Palmeiras em São Paulo por 4-2, vai empatar em casa com o Atlético Goianiense? Atualmente, no futebol brasileiro, claro que é uma opinião, no futebol brasileiro, eu só confio em 2 times, no Atlético Mineiro e no Flamengo. As demais equipes, olha, não duvido até que o Braga até perca esse jogo pro Dragão nessa terça-feira à noite. Vai lá, acessa o site kto.com, te inscreve e usa o código Paulinho para receber, portanto, 20% de bônus do teu primeiro valor depositado. Tá certo? É isso aí, vamos lá. Pedro Henrique na tela, para você, torcedor do Inter, torcedor do Grêmio, que está de olho na questão aí do Sport Recife, pode ser punido ou não, mas repito, o Sport tem uma carta na manga e na sequência eu vou revelar o Sport tentando aí não ser punido com a perda de 17 pontos no Campeonato Brasileiro. Se perder 17, cai o Sport, né? Será um dos rebaixados. Mas vamos lá, vamos por partes. América Mineiro, Atlético Goianiense, Bahia, Ceará, Chapecoense, Cuiabá, Grêmio, Juventude e Santos. Esses 9 clubes entraram com a chamada notícia de infração no STJD. Superior Tribunal de Justiça Desportiva, pedindo a punição do Sport Recife. O Sport utilizou o Pedro Henrique em 5 partidas do Campeonato Brasileiro. Em 4 delas, o Pedro Henrique entrou em campo e numa partida ficou no banco. Então também conta para em tese, uma punição para a equipe do Sport Recife. E o que chama a atenção, pessoal, toda essa galera aqui, ó, é da parte de baixo da tabela. Certo? Do América até o Santos lá, está por ordem alfabética aqui, não de classificação, todos estão na parte de baixo da tabela. O que me chamou a atenção é que o único clube que está brigando para não cair, que é o São Paulo, não entrou na lista. Não pediu a STJD a punição ao Sport Recife. Pedro Henrique, no Inter, jogou contra o Fortaleza, o Inter tomou 5-1 do Fortaleza lá no primeiro turno, como titular. Contra o América Mineiro em BH, estava no banco, entrou no segundo tempo. Contra Palmeiras no Beira-Rio, Corinthians e São Paulo. E o São Paulo no Beira-Rio, nesses 3 jogos aqui, ele foi titular, começou as partidas. Então, já atuou em 5 partidas, entrou em campo em 5 jogos no Brasileiro. Contra o Juventude no Beira-Rio e contra o Flamengo no Maracanã, ele estava no banco e mesmo sem ter entrado no jogo, nos jogos, ele tomou cartão amarelo. Amarelo contra o Juventude, amarelo contra a equipe do Flamengo. Então, em tese, vou mostrar a sequência, segundo o regulamento geral das competições da CBF, ele, em tese, teria atuado em 7 partidas pelo Inter. 5 entrando em campo e 2 tomando cartão amarelo. É nisso que se apegam esses 9 clubes, pedindo, portanto, a punição do Sport Recife. Deixa eu trocar a tela aqui para você mostrar para você o seguinte, ó. A pena ao clube infrator, para ter uma ideia. Esse aqui é o CBJD, artigo 214 do CBJD. Paulinho, o que é CBJD? Código Brasileiro de Justiça Desportiva.
A sigla então é CBJD. Artigo 214. Incluir na equipe ou fazer constar na súmula, então você ficar no banco também vale, certo? Isso foi efeito de punição. Atleta em situação irregular para participar da partida. Então, para ter uma ideia, em 4 jogos do esporte ele entrou em campo e num jogo ele acabou ficando no banco, não entrou naquela partida. A punição é perda do número máximo de pontos atribuídos a uma vitória no regulamento da competição. Portanto, número de máximo de pontos por vitória são 3, né? 3 pontinhos. Como ele participou de 5 jogos de esporte, 4 entrando e 1 no banco, o esporte perderia 15 pontos. Apenas pela participação dele em campo ou no banco, certo? Mais uma multa de R$100 a R$100.000. Para fins desse artigo, não serão computados os pontos eventualmente obtidos pelo infrator. Então, nesses 5 jogos em que o Pedro Henrique esteve em campo ou no banco, 5 jogos do esporte, o esporte conquistou 2 pontos, 2 empates. Então, o esporte perderia 15 pontos pelas 5 partidas em que ele esteve presente, mais 2 pontos que foram somados do esporte. O esporte ganhou em campo esses 2 pontos. Então, 17 pontos a menos teria o Sport Recife na classificação geral do campeonato. Produção, dá uma olhadinha para mim, quantos pontos tem o Sport Recife até agora aí? Para, acho que é 26, né? 26, para ter uma ideia. Ficaria com 9 pontos. Tá? 9 pontinhos, o Sport Recife teria, para ter uma ideia, 9 pontos teria o Sport Recife, ficaria para 9 pontos e seria rebaixado no Brasileiro. Deixa eu adiantar aqui, pessoal, para mostrar para vocês, portanto, as duas questões, porque os regulamentos são diferentes. Vale qual regulamento? Vale o geral das competições da CBF ou vale o regulamento do Campeonato Brasileiro? Deixa eu pegar esse aqui primeiro. Artigo 43 do Regulamento Geral das Competições da CBF. Aí vale para Campeonato Brasileiro, vale para a Copa do Brasil, campeonatos adulto, sub-20, aspirantes, 17, feminino, não importa. Competições da CBF. Artigo 43 diz que o fato de ser relacionado na súmula, na qualidade de substituto, não será computado para aferir o número máximo de partidas. Até aí, ok. Ficou no banco de reservas, não entrou, não entra naquela soma. Mas o parágrafo único desse artigo aqui diz que, se na condição de substituto, ou seja, jogador do banco, o atleta vier a ser apenado pelo árbitro, portanto, o que é apenado pelo árbitro? Se tomar um cartão amarelo, um cartão vermelho, será considerada como partida disputada pelo infrator. Então o regulamento geral diz que o Pedro Henrique, como entrou em 5 jogos do Inter e em 2 deles, em outros 2 ele tomou um cartão amarelo, em tese participou de 7 partidas. Isso diz o regulamento geral das competições da CBF. E agora vem, de novo, tô sem manga aqui, manga curta, camisa da KTO, KTO.com, vai lá no site, se inscreve lá. Não tem manga, mas cartinha na manga, puxando a cartinha na manga aqui do Sport Recife, que é o regulamento do Campeonato Brasileiro, o regulamento específico da competição. Aqui que se apega o esporte para fugir da pena, para não ser punido, com 17 pontos, para não perder 17 pontos. Artigo 11 do regulamento do Campeonato Brasileiro desse ano, agora 2021. Um atleta somente poderá se transferir para outro clube após o início do campeonato, se tiver atuado, olha a palavra, atenção para a palavra, se tiver atuado em um número máximo de 6 partidas pelo clube de origem. Dá a bolinha aí. Aí é o parágrafo primeiro desse artigo 11, que diz que considera-se como atuação, atenção pessoal, olha a palavra, considera-se como atuação o ato de iniciar a partida na condição de titular ou entrar em campo no decorrer da mesma como substituto. Aqui não fala no regulamento brasileiro tomar cartão amarelo ou vermelho, será penado pelo árbitro. Esta é a carta que tem na manga o Sport Recife para escapar. Uma simples palavrinha, atuado, atuação. 2 palavras, na verdade. A palavra atuado e a palavra atuação. É aqui que se pega no regulamento. Se olharmos o regulamento brasileiro, não pode ser punido, porque o regulamento considera atuação o ato de começar a partida ou entrar durante o jogo. Não fala em ter tomado cartão. E aí?
que vale? Vale esse regulamento ou vale esse aqui? Regulamento Geral das Competições da CBF ou o do Brasileiro? Os 9 clubes que entraram junto ao STJD querem que valha o regulamento geral. O esporte tem essa cartinha na manga. O regulamento é claro aqui, ó. Fala em atuado e atuação é entrar em campo, ou sair jogando, ou então entrar em campo durante as partidas. Fica, ó. Interrogação no ar a partir de agora. Vamos saber o que vai acontecer com o Sport Recife aí. E a briga tá boa na parte de baixo da tabela. Joinha, joinha, like pro Paulinho, sempre dando aquele tocando sininho para receber as novidades aqui do plantão do Paulinho. Fui, tchau, abraço.